uma ideia do que é que vai acontecer durante o resto dos dias e falar um bocadinho sobre o que é o ecossistema do IoT em Portugal e no mundo. Temos feito algumas coisas interessantes, outras mais difíceis. E também para falarmos um bocadinho de programas de aceleração que vocês podem ter. Aliás, hoje temos o prazer de ter cá talvez um dos programas mais interessantes na área do retalho, a Tânia, que é a CEO do Metro Group, e vem falar de um programa que tem com a Techstars para a aceleração de startups na área do retalho e da hospitality. IoT. Ok, mas tal como eu estava a dizer, portanto, fundamentalmente é isso. Isto é um alarme, se queres fazer contas para desligar. Eu espero que não seja uma raiz quadrada. Não está tudo tramado. A pressão não ajuda. Eu acho que é uma boa altura para fazermos isto em conjunto. Qual é a conta? Ok. Portanto, a ideia, tal como eu estava a dizer, é falar um bocadinho do evento, falar um bocadinho do que é que está a acontecer, porque nós tenhamos conhecimento. Passar um bocadinho também relevância às startups que vamos ter cá. Aliás, este evento também é para as startups que estão cá, porque elas efetivamente em Portugal estão a criar valor. E algumas delas já têm bastante sucesso e garantidamente as outras, não todas, como é óbvio, porque não dá, mas garantidamente também outras vão ter bastante sucesso. Portanto, eu dividi fundamentalmente o evento ou esta parte em, deixem-me só fazer aqui uma coisa, em 3 partes diferentes. A primeira, olá, F5. Acho que ficou aqui demasiado tempo parado. Ok. E agora sim. A primeira, para agradecer aos patrocinadores, já agora. Isto é um evento que é feito, apesar de ser feito pela minha empresa, que é a primeira, a Main Hub, é um evento de comunidade, por muito que isso custa parecer. Nós fazemos isto porque sim, ok? E para isso precisamos de patrocinadores e precisamos de malta que ajude. E lanço já aqui um repto à malta para o ano que vem, que quiser ajudar. Se não tem o meu mail, eu digo-vos, p@mainhub.pt. Mandem-me um mail, digam, pá, tenho interesse em participar e em fazer isto. E garantidamente há lugar, aliás, há muitos lugares disponíveis para ajudar. Mas tal como eu estava a dizer, temos aqui fundamentalmente as startups como a Certific Network, que vai fazer os certificados, que vai enviar os certificados. Temos aqui empresas muito maiores, como a Macro, como a Microsoft e como a EDP, ali na presença da EDP Starter, que são, efetivamente, quem nos ajudou também a montar esta infraestrutura. A Microsoft deu-nos o espaço, a EDP e a Metro Group, uma empresa como vocês de certeza mais conhecem, a Macro, mas não só, ajudou-nos a criar as condições necessárias. E depois, obviamente, temos aqui também o patrocínio do Metro Accelerator. Como eu vos disse, e este slide não é um slide novo, eu considero o IoT, aliás, quem viu as minhas apresentações, acho que eu tenho sempre esta fotografia, eu considero o IoT, efetivamente, as luzinhas de Las Vegas. E porquê considero o IoT luzinhas de Las Vegas? Porque nós estamos a ver IoT e muitos de nós vemos isso, e eu fundamentalmente também vi durante muito tempo, vemos o consumer, vemos as coisas fixes que fazemos para nós. Mas eu acho que não é só isso, eu acho que existem milhões de dispositivos e milhões de ideias que podem ser combinadas e transformadas em qualquer coisa. Há uns tempos atrás li que havia alguém que tinha a ideia de fazer o Facebook das coisas. E na altura, sem sorriso, gente, Facebook das coisas. Mas realmente faz sentido. Elas vão-nos superarem bastante. Aliás, as estimativas dizem cerca de 26 vezes mais coisas do que pessoas dentro de uns aninhos. O que quer dizer que, se calhar, ainda faz mais sentido ter um Facebook para elas. Mas pensarem bem no conceito que está por trás delas poderem descobrir, delas poderem trocar informação, delas poderem
colaborar e ajudarem-se, se calhar isso já faz muito mais sentido e se calhar começa a encaixar muito mais. Eu vejo isto também como Las Vegas, porque neste momento é um bocado aquela história do ganhar ou perder. Estamos num momento em que conseguimos fazer coisas boas e se formos rápidos a fazê-las e forem boas, vamos conseguir chegar a um sítio qualquer. Mas rapidamente também acredito que há de haver um conjunto de outros players muito maiores, empresas já estabelecidas, que vão olhar para isto, se é que já não estão a olhar, e vão dizer assim, isto é muito giro, há aqui uma hipótese de negócio muito interessante e eu vou querer. Dou-vos alguns exemplos. Fabricantes de indústria como a Siemens, como a Bosch, como o setor todo automóvel, está obviamente a olhar para isto e a dizer, espera aí que há aqui muitas coisas que são importantes e interessantes para nós e nós temos acesso ao know-how todo para fazer isto funcionar. Portanto, obviamente, é bom para nós que temos o espírito empreendedor fazermos coisas, mas também é verdade que isto não é uma coisa só para nós, para os startups, isto é uma coisa que é um movimento global. Portanto, se olharmos para a internet das coisas e o que é, vemos que não é mais nem menos que um conjunto de coisas, na definição da Gartner, um conjunto de coisas ligadas na internet. E este para mim é o primeiro passo, ok? Outra desmistificação que gostaria de fazer aqui, que é, os telemóveis são coisas. Okay? Tudo o que está ligado na internet e que comunica são coisas. Os telemóveis custam 30 euros, 40 euros na China. Tem um dispositivo com bateria, com Wi-Fi, com 3G, com touch, com CPU, com tudo isso, se calhar muito mais barato conseguimos montar os nossos. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que podem ser feitas, e há, por exemplo, uma startup portuguesa que o faz, e com bastante sucesso na área da indústria. Está na nossa lista de startups que estão cá, portanto só têm que adivinhar qual é, mas que basicamente utiliza coisas que já existem, já pré-testadas, já funcionam, que lhes permite rapidamente pôr coisas no mercado sem terem que fazer o teste todo de hardware. Que, como quem sabe e desenvolve aqui hardware, quem é que aqui já desenvolve sensores e coisas do género? Okay? Não é nada fácil, é o processo mais lento. A certificação, e então em algumas indústrias em que temos que passar por um processo muito mais complexo de certificação, nomeadamente na área da medicina, nomeadamente na saúde, isso tudo faz com que seja efetivamente mais lento. E isso é talvez uma das formas de nós conseguirmos acelerar o processo. E porquê é que isto é interessante? É interessante porque o mercado é enorme. É interessante porque representa não só muitos devices, mas representa obviamente muito dinheiro, muita coisa junta que possa efetivamente tornar isto bastante atrativo para muita gente. Temos aqui alguns dos verticais ou alguns dos segmentos onde está especialmente importante e vemos ali coisas como a indústria, as cidades, os edifícios, o consumer em casa. E relativamente a isto pode parecer um engano, ok? Porquê? Porque olhamos para ali e o número maior é sempre o consumer. É o maior, não quer dizer que esse seja o segmento que vai proporcionar mais retorno. Porquê? Porque obviamente numa indústria teremos muito menos sensores do que conseguiremos ter todos nós, questão de números, mas por outro lado, numa indústria, as poupanças que se conseguem estabelecer e conseguem fazer são enormes. Eu dou-vos um exemplo. Tivemos há uns tempos atrás numa indústria de produção de óleo que quando entramos na fábrica percebemos efetivamente o que é que era possível fazer dentro da fábrica, porque apesar das máquinas já terem sensores, nada daquilo comunicava com nada, não tinha uma plataforma integrada, não tinha uma forma de olhar para os dados como apenas um. E se tivéssemos que dizer, então, mas espera aí, mas isto sai daqui, chega ali quando, e o que é que passou pelo meio, quais foram os problemas que houve, ou se não houve, e quando há, o que é que efetivamente podemos fazer em relação a eles e quanto tempo é que demoramos a saber, esse tipo de informação estava totalmente, era não existente, não era por isso simplesmente, não existia por isso simplesmente. Obviamente, nesse caso, serão menos sensores, mas o valor que nós conseguiremos tirar daí do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de projeto, será muito mais interessante. Portanto, temos aqui um conjunto de coisas, muitas delas hoje em dia muito importantes, como as cidades, como os edifícios, e que são fáceis de nós apanharmos, poupança de energia, otimização, elevadores que nos levam para onde nós queremos e que comunicam a dizer que nós acabamos de chegar ao escritório. Temos essas coisas todas fantásticas nas cidades, podemos olhar para perceber poluição, podemos olhar para perceber para semáforos inteligentes que mudam de acordo com o trânsito, podemos olhar para muitas coisas. Mas, fundamentalmente, aqui, se olharíamos para o número do consumer, que, no meu entender, é talvez o mais apetecível, porque nos permite fazer gadgets espetaculares, mas, por outro lado, também aquele onde, acredito, a competição vai ser mais feroz e mais difícil. Outra coisa que eu gostava de mostrar, e que também não é um slide novo, tem a ver com uma coisa que eu acho bastante interessante, que é a dispersão do valor. Ok, sim senhor, eu faço um device, ponho numa cloud qualquer toda a parte de infraestrutura e divido na prática o meu device em 3 coisas diferentes. O device, a comunicação e a infraestrutura. E se nós repararmos, aparentemente, ou pelo menos
Se eu olhar para os números, se calhar faria sentido para mim, o valor mais importante seria, de certeza que o tipo que faz o device é o gajo que vai receber a melhor recompensa. É aquele que efetivamente vai ter mais valor. E se olharmos para os números que aqui estão, vamos perceber que isso não é inteiramente verdade. Ok, é verdade que nesta altura, em 2014, 2015, 2016, nós temos um valor mais ou menos tripartido, mas já claramente em que o hardware representa a menor parte. Mas se olharmos ainda mais para a frente, vamos chegar à conclusão que efetivamente os valores vão ser ainda maiores, mas nas duas fatias que não são o hardware. Portanto, isto também me permite chegar a uma conclusão. Obviamente o hardware é importante, é um enabler, não faz sentido se não tivermos hardware para poder comunicar e para poder guardar, mas há também muita coisa que vai acontecer no resto do mercado, no resto do ecossistema e que vai proporcionar efetivamente um valor interessante para toda a gente estar. Claro que eu estou a partir do pressuposto que toda a gente que aqui está com a vontade de fazer coisas e de ganhar dinheiro de uma forma ou de outra. Se não é, peço desculpa, mas efetivamente acho que isto que aqui está mostra um bocadinho essa vertente. Portanto, na prática nós vamos ter um conjunto de sensores espalhados. Coisas tão pequenas como grãos de areia que possam ser injetados em pessoas ou que possam ser dispersos, por exemplo, numa cultura para poderem medir o que é que está a acontecer, a coisas, algumas destas ainda não existem, ou coisas bastante mais complexas em termos de rede, muito maiores e que controlam uma cidade de um princípio ao fim. Portanto, dentro deste grau, talvez do mais pequeno ao maior, nós vamos ter uma multiplexidade de coisas que vão conseguir comunicar. Eu tenho aqui a seguir alguns desafios que eu acho que existem na indústria. E talvez este seja um bom ponto para começarmos, porque efetivamente há aqui uma quantidade de desafios. A miniaturização é um dos desafios, apesar de francamente reduzida, mas a comunicação que existe entre todos estes dispositivos e a forma deles se juntarem e fazerem redes mesh para podermos tirar partido de uma forma relativamente automática, aí sim também temos efetivamente um desafio. Portanto, então isto do IoT é uma coisa nova? Não, não é. Na realidade não é uma coisa nova, já existe há bastante tempo. Nós temos aí umas máquinas ATM com Windows NT e o Windows NT já é bastante antigo, já tem uns aninhos e coisas anteriores a essas. Portanto, se olharmos para isso, em 1974, felizmente antes de eu nascer, já tínhamos ATM, já podíamos comunicar com dispositivos que comunicavam centralmente com qualquer coisa, que ainda não era a internet e que permitia que eu levantasse e fizesse algumas operações muito básicas localmente. Mas temos ainda coisas um bocadinho mais avançadas e fomos avançando. A internet também não nos deu uma capacidade interessante a esse nível, porque permitiu ligar computadores e depois telefones e depois cada vez mais a partir daí, a partir de 91. E depois, os primeiros smart meters, os primeiros contadores, e passamos aqui um bocadinho de tecnologia que permite para coisas que efetivamente estão feitas, começaram a surgir em 2000, para nós sabermos efetivamente o que é que estamos a gastar ou não em casa na eletricidade. Isto é tudo muito relativo, dependendo obviamente do país. Nós cá temos já alguns smart meters, mas não está altamente difundido. Há um custo básico de instalação que é difícil. Tenho aqui dois vídeos que mostram um bocadinho dos problemas ou das coisas que podemos olhar, dos desafios e das coisas que podemos ter mais para a frente. Because technology is a part of almost every industry. So, there's an obligation that we feel to our employees in communicating and painting the picture where they're going and providing the roadmaps that, each individually eventually has to be accountable for, but then also reaching deeper into making sure that as the workers to run workforces
a generation that did have electricity, and you were telling me about your love of reading, no doubt with electric light. I doubt you dreamt that you would be heading China's electricity grid company. Did you dream that as a child? No. And now you're there, you've got a tough job, because the Chinese people, the Chinese government say that they have a crisis of polluted air, polluted food, polluted water. And yet, you've got 1 billion people to provide energy for. And you're right at the heart of that is technology going right down. Yeah, I'm an electrical engineer, and I have been working for the power industry over 35 years already. Yes, in my childhood, it just started to electrification in the rural areas. But now, China's power industry is very strong. State grid of China, Corporation of China, ranked number 2 in the global Fortune 500 and with a turnover over 300 billion US dollars. And we are facing a lot of Ok, só para ajudar aqui algumas introduções. A minha casa está assim um bocadinho artilhada. Há uns tempos atrás, reparei que os sprinklers não disparavam, mas a relva estava verde. E não dispararam durante quase 2 semanas. Eu constantemente andei a perceber porque é que eles não disparavam. Agarrei naquilo que tenho, levei para o escritório, montei a cena, debug, e funcionavam. Eu não conseguia perceber porque é que não funcionavam em casa. Há um dia que me esqueci da carteira, voltei a casa 10h30, 11 da manhã para ir buscar a carteira. Quando cheguei a casa, o que é que eu reparei? Os meus vizinhos do lado, que são os velhotes adoráveis, não têm nada para fazer, olhavam do outro lado da vedação e diziam, certeza que ele precisa de regar. Então regavam. Portanto, obviamente há aqui muitas coisas que são difíceis de acontecer, há outras que efetivamente já aconteceram. Portanto, aqui pelo meio temos uma quantidade de coisas que são relevantes. Mas mais importante ainda que isso é o conjunto de coisas que se podem fazer numa casa muito rapidamente, com um conjunto de conceitos que nós vimos aqui. Claro que eu trouxe isso, mas não podia deixar de trazer uma coisa que tem muito a ver com a minha formação de base. Eu sou de logística, sou de retalho, portanto trabalhei na Jerónimo Martins, portanto conheço bem o ambiente. E sempre me fascinou entrar num armazém com 1 km de extensão, em que nós tínhamos que andar de carro para dar a volta, e ver agora aquilo que é possível fazer em automação dentro de um espaço desses. Este que vocês vão ver é a Amazon, apesar de eles não dizerem em lado nenhum, mas é um dos armazéns da Amazon e dá para ver o nível o nível que isto consegue ter. But Betty Bott's work is just beginning. She's a Kiva robot at Quiet Logistics Fulfillment Center. Behind every online store is a warehouse full of merchandise. One is Quiet Logistics, where there are 1.5 million items stored.
It's Betty Bot's job to retrieve your purchase, and she can do this faster and more accurately than any human ever could. When you buy something online, your order enters the Kiva database. The software locates the robot closest to your item and directs her to retrieve it. Using a network of barcodes on the floor, she navigates the 300,000 square foot warehouse, tunneling beneath the pods as she moves throughout the grid. When Betty Bot reaches her target, she slides beneath the pod and lifts it off the floor. She carries your purchase through the warehouse streets. This area is called the Human Exclusion Zone, where no human may enter. There are 100 Kiva robots operating autonomously on the floor, and the Quiet Logistics crew boasts some of the fastest robots in the business. Peanut Butter, Butter Rum, Jukebot, Bot BQ, and Walter Cabot IV. Even in heavy traffic, their sensors keep them from colliding. The server constantly monitors and coordinates the bot's activity. It makes sure the fleet is operating at peak productivity and responds to changing consumer demand throughout the day. It even eliminates bottlenecks at the shipping area, where human workers ready your purchase for shipment to your door. The entire process takes as little as 15 minutes from click to ship. Ok? Só para ter uma ideia, isto é um armazém em que há uma zona de exclusão e que os humanos não podem entrar. While Chinese people are believing in globalization, a lot of people in the Para vocês terem uma ideia, eles não podem entrar, portanto aquilo é uma zona completamente exclusiva aos robôs e eles é que transportam as coisas. Eu em 99, 2000, 2001 trabalhei no em que éramos todos os humanos que levavam as laranjas de um lado para o outro dentro de caixas e com empilhadores. Portanto, estamos a ver a diferença daquilo que se consegue fazer. Já agora, uma coisa em relação à Amazon, aquela loja sem check-out, ou seja, sem nós termos efetivamente pessoas, eles fazem isso com sensores que basicamente o que fazem é olhar para aquilo que nós estamos a agarrar. Portanto, com visão, conseguem perceber quais são as coisas que estamos a agarrar para levar e conseguem fazer um carrinho de compras virtual e depois, mais tarde, quando nós saímos, pagarmos sem termos que efetivamente passar por nenhum processo. Ok. Então, e que dificuldades é que existem nesta história do IoT? Vamos querer desenvolver qualquer coisa? O que é que efetivamente para mim são os pontos mais difíceis ou as coisas mais difíceis que temos que passar? Bem, não estão todos aqui de certeza, mas estes para mim são talvez os maiores. Okay? Se olharmos para os pontos que temos aqui, um deles está numa sessão aqui, alguns mais para o final do dia, já vou falar mais isso para a frente, aliás amanhã. Alguns dos outros também estão, a parte de desenvolvimento do hardware está, por exemplo, numa sessão, quer dizer, está em duas, no Hugo Silva que está aqui na primeira fila e está numa outra de ESPs que o Diogo vai apresentar. Mas começando por aqui, podemos olhar para a privacidade. E a privacidade é importante porquê? Porque se nós vamos ter coisas em casa, vamos ter coisas no nosso escritório, vamos ter coisas connosco, wearables, tudo isto vai estar ligado na internet. A probabilidade de alguém poder olhar para aquilo e poder extrair informação que é relevante é bastante grande. Dou-vos alguns exemplos disto, não sei se já repararam, mas quem tem telefones Android, por omissão, está ativo uma funcionalidade que faz o tracking dos sítios onde nós vamos e depois há um mapinha por trás que nos diz exatamente onde é que nós estivemos nos últimos tempos. Vem ativo. Nós nem damos por isso, mas aquela informação toda permite-lhes depois acrescentar ao modelo que nos dá a publicidade correta para aquilo que nós precisamos. Mas isto é apenas uma coisa que é um telefone, porque se nós tivermos câmaras em casa com sensores de movimento, com sensores de som, com sensores de temperatura, podemos inferir o que é que a pessoa gosta, o que é que a pessoa não gosta, se está em casa, se não está em casa, a que horas é que está, onde é que passou, tudo isto é possível. Mas depois não é só isto. Então é quando vendemos um telefone a alguém. Temos um telefone, queremos vendê-lo em segunda mão, damos-o a alguém, nomeadamente vendemos no OLX. Fantástico. Fazemos um iPod telefone e a coisa morreu. E com os dispositivos, com este tipo de dispositivos, isso também acontece. Os dados sobre aquela pessoa, a última pessoa que o tinha, também desaparecem ou não desaparecem? Onde é que eles vão? Como é que eles ficam? Portanto, há aqui outras questões de privacidade
flui dentro da nossa aplicação. Okay? Nomeadamente, como é que é ligações entre utilizadores, quando mudamos entre utilizadores, vendemos para o outro lado, criação de perfis, etc. Depois temos a segurança. É porque eu tenho uma lâmpada, daquelas fantásticas que permitem-me controlar remotamente, e de repente tenho um vizinho que consegue, porque alguém publicou na net exatamente qual era o protocolo e como é que isso se fazia, consegue, este não é o caso da lâmpada é o a seguir, consegue entrar e mudar a minha lâmpada. Ok, é só uma lâmpada, mas pensem que isto é um atuador que pode ligar qualquer coisa, que pode entrar em aquecimento e que pode destruir uma casa, por exemplo. Ou então um outro dispositivo qualquer. Se vocês olharem, tiveram exemplos desses na rama automóvel, agora há pouco tempo. Controlar coisas básicas dentro de um automóvel, mas a realidade é que é perfeitamente possível. Portanto, temos de ter cuidado. Este é o caso da lâmpada que eu estava a falar. Depois, outra coisa que me irrita e que temos que, obviamente, trabalhar, e esta irrita-me do ponto de vista de consumidor, mas irrita-me também do ponto de vista de indústria, é a interoperabilidade. Eu quero comunicar entre sensores. Eu quero comprar um à Siemens, quero comprar um ao Pedro, que fez uma coisa espetacular, que mede o número de pessoas que está numa sala, coisa fantástica, mas eles têm que comunicar. E hoje em dia, todos nós ainda estamos naquela fase da indústria que ninguém está muito preocupado com isso. Há um conjunto de standards que começam a ser falados, mas a realidade é que toda a gente está a fazer coisas para si, está a fechar. Isto é normal, ok? É uma tendência de todas as indústrias. Se vocês olharem para a indústria de software, isto também aconteceu. E houve uma altura em que tivemos que encontrar um conjunto de standards que todos nos possibilitassem comunicar. Ok, não era aquilo que nós queríamos, mas era uma aproximação. Portanto, isto era o que eu queria, não é? Na prática, queria um comando para controlar tudo e aquilo que eu tive foi isto. São um conjunto de comandos fantásticos para controlar tudo, o que obviamente é cada um para si. E, portanto, aquilo que nós queremos é arranjar uma forma de que todas estas entidades que estão dentro do meu do ecossistema consigam ter uma forma qualquer de comunicar standard e que consigam trocar informação e agir uns sobre os outros. Para isso, eu tenho aqui a Zigbee, que está assim um bocadinho fora daquilo que eu estou a falar, mas tenho aqui a All-Scene Alliance, que é talvez uma das iniciativas que permite que toda a gente, ou que os sensores consigam descobrir uns aos outros, consigam comunicar, consigam saber o que é que os outros fazem, porque o que ele faz na prática é um protocolo discovery que diz, olha, eu sou assim, pá, tenho estas características, tu podes falar comigo desta forma. Se o outro conseguir entender e souber como é que pode agir com ele, ou seja, tiver qualquer coisa que diga, não, mas aquele sensor então vou fazer isto, então eles vão conseguir comunicar e vão conseguir trocar informação. Mas temos mais desafios, como por exemplo data, que toda a gente está fazendo contas e o que é que acontece com os nossos sensores. Aliás, de certeza que existem aqui algumas pessoas que sabem o que eu estou a falar, que nós pensamos em sensores que enviam pouca informação, mas mesmo assim é muita, mas pensamos em sensores que na realidade enviam muita informação, ou então são field gateways que coletam uma quantidade de sensores na indústria e que enviam essa informação toda como um bulk. Estamos a falar de muitos milhões de mensagens diárias. E não precisam de ser muitos sensores, ok? Alguns sensores, 50, 60, 100, podem proporcionar suficientemente dados para que nós não os consigamos trabalhar de forma autónoma. Vai, obviamente, eu vou fazer referência a isso, haver um conjunto de sessões que vão tocar este ponto, como é que nós conseguimos armazenar, como é que nós conseguimos processar essa informação. Temos aqui alguns dos providers possíveis. Depois temos comunicação, que é fantástico, os nossos devices precisam de comunicação. Ok, temos as coisas mais básicas, temos GSM, temos Wi-Fi, temos Bluetooth, muito utilizado nos beacons, por exemplo, agora. Mas temos também coisas um bocadinho mais interessantes, ou diferentes, para cenários diferentes, como Sigfox, como LoRa, que permitem comunicação a custos muito reduzidos, LoRa então mesmo muito reduzido, com mensagens muito pequenas, com muita limitação em termos de comunicação, mas na realidade permite-me enviar mensagens. Claro que isto tem, obviamente, tem a ver com o cenário que estamos a falar. Se estamos a falar de um cenário que precisamos de enviar muitas, LoRa e Sigfox não fazem sentido. Ok? Tenho aqui os exemplos que vos estava a falar. E depois temos outra questão que para mim ainda é mais importante, que é mais negócio do que propriamente tecnológico, que é, então e o canal de distribuição? Então e o que é que acontece quando aquilo avaria? Não está aqui ninguém da Microsoft, não. A Microsoft Band, a MS Band, ok? É um exemplo, infelizmente, menos bom. Os primeiros que saíram avariaram um bocadinho e a Microsoft fez aquilo que competia, que era o quê? Substituir. O que é que tinha que fazer para substituir? Vamos só ver o processo. Então, tínhamos que agarrar na nossa, meter num envelope, num package, enviar
para a Microsoft recebia aquela e enviava outra. Ok, custo disto. Já não vou mais longe do que isto, mas só o custo deste processo e a logística que nós temos que ter para o fazer torna muito difícil para pequenas empresas conseguirem fazer isto. Lembrem-se que estamos a falar de uma escala muitas vezes grande. Para que isto faça sentido, estamos a falar de uma escala grande. E depois não é só isso. Eu quero devolver, quero obter informação sobre. Neste momento eu só tenho canal web. Okay? E isto são coisas que talvez os players existentes, os retalhistas existentes, podem utilizar e podem pensar que faz sentido. Porque na realidade eles são um canal existente, está lá, físico. Podem fazer isso por nós. Okay? Só para vos dar uma ideia, há uns meses atrás tive uma reunião com muitos CIOs da indústria que estavam interessados em IoT e se calhar 20% dos que lá estavam eram do retalho. Não estavam lá propriamente preocupados com o device em si, estavam lá preocupados como é que eles o podiam injetar no canal para poderem utilizar os canais que já têm para vender. Só para vos dar uma ideia, se forem à Vorten e forem procurar por lâmpadas e coisas do género IoT, têm neste momento 10 metros, 15 metros de devices diferentes. E não sei se isso já perceberam isso, mas eu quando lá fui me apercebi e fiquei a achar, bolas, tantos. Okay? E finalmente, o último, Power, que é fantástico. Então, precisamos de dispositivos, mas também precisamos que eles façam coisas. E para fazerem coisas têm que ter energia. Para ter energia temos que arranjar uma forma de qualquer de a gerar. Ou solar, ou conectada diretamente à rede em casa muito facilmente, ou eles são self-generating, por exemplo, os smart meters de água podem perfeitamente utilizar a passagem de água para produzir energia suficiente para comunicarem. Portanto, temos que olhar para isso e ver efetivamente o que podemos fazer. Claro, e obviamente battery powered como última opção. Ok, e então como é que está o espaço em Portugal? Bem, curiosamente, ao ano passado, quando começámos a olhar para isto, achámos que haviam poucas. E depois de fazermos um levantamento não muito exaustivo, encontramos cerca de 80, das quais temos falado regularmente com mais ou menos estas que aqui estão. Portanto, se tivermos que responder à pergunta, então, mas o ecossistema português relacionado com o IoT já faz alguma coisa? Sim. De lembrar que isto é muito mais difícil do que fazer uma app. Portanto, obviamente, o número de empresas que estejam, ou startups que estejam a trabalhar nesta área são, obviamente, mais reduzidos. A taxa de sucesso também é menor. Pelo menos até conseguirem fazer qualquer coisa, porque isto envolve muito mais tempo para fazer qualquer coisa do que uma app. Envolve muito mais esforço, envolve muito mais trabalho. Não pensem que é fácil, não é. Ok? Mas estão aqui muitas. Há algumas, ultimamente, menos fortes, com menos comunicação, mas algumas que aqui estão fazem muito sentido. Não deixo de referir, por exemplo, uma que eu gosto muito, e não é por o Hugo estar aqui, que é o Bitalino, mais que não seja por ser uma plataforma, e para quem não sabe, não sei se vais mostrar isso na tua sessão, eu adoro o anúncio do Smart. Se puderem, vão procurar. Há um anúncio da campanha de Smart feito com a vossa plataforma, portanto, se quiserem, aproveitem. Vais mostrar? Então, pronto, fica aqui o aviso. O anúncio é muito, muito fixe. Okay? Obviamente, tecnologia também. Ok, e só andarmos um bocadinho para trás. Eu agora queria agradecer novamente ao Metro Group e ao facto de nos terem patrocinado, mas também queria que a Tânia viesse aqui, porque ela gostaria de falar um bocadinho sobre o programa do Techstars que eles têm, porque está aberto hoje. Ou seja, se vocês quiserem inscrever, ainda se podem inscrever, certo? Não estou errado. If you want to sign in today to So while we get technically ready, it's a pleasure to be here with you today. So good morning. My name is Tanya Cox, and I've been working for the Metro Group
Metro Accelerator is powered by Techstars, and Techstars has a long history in terms of working with startups. So let's look a little bit here. We're talking about 15 years of experience before Techstars. The founder and also into ventures. And what we're going to focus on today is a bit on the accelerators. I think some quite well known. I think everybody's familiar with Uber, and these did and worked with Techstars. So the history is actually quite strong in what they're doing with startups. They are known worldwide. They have 28 different accelerator programs, a lot in the United States because that's where they're founded, but also you can see in Europe, also in other areas of the world. If you have a brief look, and I think these figures say quite a bit in terms of what's in their portfolio. If we have a look at the alumni companies, we're talking about almost 900 last year. If you look down here on some of the companies, more than $30 million in terms of funding. And if you look at the end, the total money raised last year was $2.95 billion. So I think the foundation and the expertise is really there with Techstars. You can go to the next. And if you want to have a bit of information on how they work with the startups, their investment approach, they are really a specialized equity investor, and they have invested in over 1,000 different companies. They have a set program. It's compulsory that for at least $20,000, they will have a 6% common share purchase, and then also as a, let's say, voluntary or optional, there's a 100,000 debt note that can be convertible into the startup. This is non-negotiable. It's take it or leave it, and if you want more information about how that funding is working with Techstar, you can also see that on the net. So let's move to the part that I know even better, talking about the Metro Accelerator powered by Techstars. It's a wonderful combination between Metro and Techstars because they bring the expertise about how accelerators work, how to work with startups, and what we're doing is bringing the expertise in terms of the business of wholesale, dealing with customers, and this particular accelerator is dealing with hospitality. What we're talking about is tech in restaurants and in hotels. And why that's important to us, we have 21 million customers in 25 different countries that are dealing with this type of business. So in terms of outreach and possible customers for different startups, it's quite attractive. In the selection process, what we're doing, it's quite extensive, and actually I participated in the selection process in 2015. We had last year, I think, 680 different companies that applied. We go through an extensive process with video interviews. We have meetings and discuss what we think would be the right mix in terms of restaurants and hospitality. There are then individual screenings, and at the end, we have about 10 startups that actually go into the accelerator and do the course with the various help and support coming from Techstars and from Metro. Okay? Okay, this one. Yep. So beyond the money, what is in it for you? You know, I think it's one of the main questions. What's in it for me? And I think what's very interesting here is that first and foremost, there are a lot of mentors out there that we can produce within the industry from within Metro as well as within our customer base. We also have all of the Techstar alum, so this is access also to them and what they have done. Support in terms of the marketing, the sales, the product development. And then as well, pilot programs that you can do with the Metro countries and their customers. That means getting started with your concepts directly with the various businesses. And finally, the fundraising support. If we go into detail about three more things, one about the mentors, about the products, and the lead generation. First, if we think about the mentors, they're quite world-class. Our CEO of the group, Olaf Koch, is one of them. And what we do is we think we give first. So we have what I would call a speed dating, where various people from
Metro, also various partners that we have, sit with the startups that are selected into the accelerator, and we talk about what the matches could be, what are the needs, what are the levels of expertise that these people have, and it can be that they do various things. They can mentor, they can be advisors, they can end up being employees, and we even had the case where one of the companies was even purchased. So I think it's a really attractive set of mentors. In 2015, I sat as a mentor for one of the startups, and what I ended up doing, if you turn to the next page, is looking at various ways of their modeling. But where I played the most, let's say, role is in terms of the pitch training. So I remember sitting on the other end where they're doing their first pitch, and I'm basically the guinea pig, talking about how they can do that pitch better and what they can do. And then also in terms of financial modeling, because in my previous life before being a CEO, I was a CFO, and I helped them think about primarily cash is king. How do you make sure that you have enough cash to keep yourselves running? And what can we do about payment? So going through and asking these type of questions can really help in terms of creating the financial modeling behind that. But there are other things. It can be about product development. It can be about the market segmentation. How can you enter into a new market? So we have a lot of expertise either coming from Techstars or from Metro where you can get really some advice from that. The last part is dealing also with the lead generation, because I think it's important also as a startup, you have a great idea, but how can you really get it out there? And like I said, we have 21 million customers worldwide, and we have something that we call Horeca Digital. Horeca in the sense stands for hotels, restaurants, and caterers. That's the main customers, at least here in Portugal, that we're dealing with Macro. And we have a department in Dusseldorf that's really looking at the digital aspect within this industry. It's one of the least, let's say, digitalized industries, and we're looking at how can we support our customers by giving first and helping them become more digital. So how you can get some leads. Could go to the next slide. In 2015, when I was involved, we actually used the sales force that we have on the streets in the various countries. It didn't work that well because it was something very new and something that we also weren't used to, something that we were learning. But in 2016, we used the Horeca Digital Department in Germany to help support that, and it worked a lot better. And you can see the best startup had more than 1,000 leads generated because of this. In 2017, we've extended that, and what we're doing is having that in Berlin, in Paris, in Madrid, in Milan, and Vienna. So there are really a lot of opportunities to get leads with various restaurants, hotels, where your products could be applicable. And if you look a little bit further, we're talking right now about the accelerator, and that's really the pre-product fit to market, but we take it to the full extent. So we work with various startups to get the things right. We provide opportunities to do pilots with our customers, and then finally there can be the decision, invest or no, and then we start to roll it out throughout the countries. So we see that Metro is the perfect link for a startup and the end customer of restaurants and hotels, and we try to find a way to improve everyone's world. So thank you, and from our side, from Metro, we always are thinking about to give first, and that's important when we're connecting and creating a community. Thank you. Okay. Thanks. Tanya, just one more question. I think it's open right now, right? Right now, I think it just opened a couple of weeks ago in terms of the hospitality accelerator. So on the website, you would be able to find the information. I think today there's also another event that we're doing. It might be in Tel Aviv, but it's open. I would encourage everyone to apply because we're always interested, at least me personally, because I'm here in Portugal, to see more Portuguese representation, because that means also some possibilities for us to do fun stuff here. Okay, Yeah. thank you. Which is the website? It's on the Metro website. Yeah, and if you happen not to find it, just drop us an email. I will get it to you. Thank you. I think it's important. Of course, it's focused on two verticals, or one vertical, the retail and hospitality. But for sure, there are startups somewhere here or outside that want to get in on that kind of market. And Techstars and Metro, I think it's a very good partner to work with. But, okay, that's why. Let me
me just go back to the presentation. And the thing that I have now to talk about is the event itself. Ainda estava a falar em inglês. Ok, aquilo que eu tenho então para vos mostrar agora é sobre o evento em si e o que é que temos. Eu pus aqui a agenda, mas tenho já algumas coisas para vos dizer. Nós somos hiper mega seguros e, portanto, no vosso cartão, do lado de trás, tem um Wi-Fi e tem uma password. E como somos tão seguros, a password tem que retirar o D. Ok? Sim, só mesmo as pessoas que estão no evento e que chegam a horas é que sabem. Todos os outros vão ter que vos perguntar a vocês. Okay? Pensem no poder que podem ter. De day, o D de day, em vez de day é só AY, 03 AY. Okay? Isto é porque somos muito seguros e levamos isto muito a sério. Claro que há muitos de vocês já tentaram fazê-lo e não conseguiram. Já sabem qual é. Okay? Agora, sobre o evento, eu também tenho a agenda, que é talvez a coisa mais relevante. E o que eu fiz foi fazer um print screen do site, apesar de estar publicado, apesar de existirem uns flyers com a agenda. Mas, de qualquer forma, falar só um bocadinho sobre o que é que aqui está e o que é que faz sentido para vocês poderem escolher melhor, sendo que vão ter que confiar em mim. Portanto, nós dividimos em Azure A e Azure B, só para saberem esta e aquela, vai estar fechada e dividida a meio, em que no Azure A, que é aquilo que temos deste lado, temos, a partir de agora, 4 sessões. A primeira, um pouco sobre Vitalino, que para quem não conhece, é uma plataforma para desenvolvimento de soluções na área da medicina. Okay? Exatamente. E é muito, muito fixe, ok? Vão ter o prazer de ouvir o Hugo, de certeza. Depois temos o António, que está aqui, falar sobre Azure e IoT Hub. Para quem não sabe, é a parte de que recebe os dados dos sensores e depois começa o processo a partir daí. Eu julgo que não vais falar só disso, vais falar um bocadinho mais do processo todo, mas, portanto, desde que os dados são ingeridos até que eles efetivamente podem chegar a qualquer sítio e serem relevantes. Há mais do que apenas esse produto aqui pelo meio. Depois, uma sessão que eu vou ter muita curiosidade, que é já o passo a seguir quando nós falamos de IoT na indústria, que é muito giro colecionar os dados, faz todo sentido, mas depois temos que fazer qualquer coisa com eles. E neste caso em particular é alguém que trabalha na indústria, trabalha na Bosch e, portanto, o que vai dizer, o que vai falar é sobre como agarrar naqueles dados e transformá-los em qualquer coisa que permita detectar anomalias, que é uma coisa que eu acho que faz muito sentido em muitas questões. Finalmente, um bocadinho sobre quem quiser perceber como é que funcionam as campanhas de financiamento Kickstarter, de crowdfunding, que não apenas o Kickstarter. Nós temos uma sessão sobre isso, para esclarecer dúvidas também, para vocês poderem perceber efetivamente o que é que vai acontecer. Mais, temos uma sessão que também me agrada bastante e que vai competir, vai ser duro, que é como sensores podem estar ligados à gamification, que eu acho que é um dos tópicos que faz sentido. E como é que nós podemos agarrar na informação que os sensores nos dão e como é que isso pode estar ligado de forma a melhorar o nosso desempenho, a entrarmos num jogo que nos permite crescer. Vai ser o Rui, que eu acho que ainda não está aqui. Não? Ok, fixe. Depois, Kinematic Story, não sei quem é que já conhece esta história. Não? Ok. Eu, ano passado, apresentei o gadget que eles têm, que era qualquer coisa que nós punhamos nos sapatos e que nos permitia melhorar a forma como corríamos, perceber o que é que estávamos a fazer bem ou mal, portanto, recolher informação sobre a forma como isso acontecia. Era metido dentro dos ténis. Ele hoje vem cá falar uma coisa um bocadinho diferente, é que, entretanto, houve muitos desenvolvimentos e, portanto, vem falar um pouco da experiência do que aconteceu nos últimos anos, desde que começaram a empresa. Depois, um workshop sobre prototipagem de ideias com o João Vitória, que é
a ideia é estimularmos um pouco a forma como colecionamos as ideias e como trabalhamos sobre elas. Na sexta-feira vamos ter de manhã, em paralelo, 6 sessões, cada uma delas com 1 hora. Eu digo em paralelo porque vão acontecer 3 aqui e 3 do outro lado. As 3 que estão deste lado são estas 3 de manhã. Portanto, são um bocadinho sobre o que é que vai acontecer em cada um daqueles verticais e as startups que vêm aqui apresentar o que é que estão a fazer e o que é que vocês podem perceber e ajudar aí. E a partir daí, da parte da tarde, temos novamente sessões técnicas. Cognitive Intelligence, se não estou em erro aqui, é o Luís, ou seja, é uma plataforma que a Microsoft tem que possibilita reconhecimento de voz. E Luís, não estou errado, pois não? Estou certo, não me estavas a ouvir. Exato. Depois temos Fast Prototyping OSP e finalmente Windows 10 IoT Core em cima de Raspberry Pi, na prática para fazer de gateway ou fazer de sensorização para poder enviar. Os outros 3 verticais são Utility, Smart Cities e Smart Home. E da parte da tarde temos Privacy Concerns on IoT, basicamente para falarmos um bocadinho sobre o que é que andamos a fazer e o que é que isso tem impacto, se é legal, se não é, o que é que podemos fazer. Depois, o Nuno e o Rafael vêm partilhar um pouco aquilo que têm andado a fazer e a experiência que têm feito desde que começaram a participar em programas como hackathons e coisas do género. Ou seja, eu acho que aprenderam muito com isso. E, finalmente, sobre patentes, como é que se podem fazer e quais são os passos corretos para o fazer. Em paralelo a isto, existe uma outra coisa que acontece na Carla. Em que sala? Na Windows B e não na Windows A, como temos aqui, lá em cima do terceiro piso, que é basicamente um workshop da IoT end-to-end. Ou seja, se quiserem ir, vão lá ficar o dia todo, das 11h30 às 6h, mas que basicamente o que é que fazem? Vai haver uma descrição de como é que aquilo vai funcionar, e depois temos dispositivos e temos que programar para chegar a algum lado. Okay? A ideia é passar um bocado pelo processo todo de desenvolver qualquer coisa de um lado ao outro. No sábado, temos uma coisa um bocadinho diferente e se quiserem vir, estão todos convidados, principalmente para este. Isto foi... Vou-vos explicar o que aconteceu. Passei por um centro comercial e vi uns carrinhos telecomandados, okay? E pensei, isto era bem de agir. Então comprei uns quantos, vamos dizer uns quantos, muitos, e quem quiser vir está convidado, só tem que agarrar num desses carrinhos. Nós damos sensores, se quiserem trazer os vossos podem trazer, damos arduinos, se quiserem trazer os vossos podem trazer, têm que trazer PC. Okay? E a ideia é no final do dia, agarrarmos naquilo e fazermos um concurso. Eu depois digo quais são as regras, mas imaginem um carro autónomo, mas deste tamanhinho. Aquilo já tem motores, portanto já é fácil, só temos que fazer plug and play daquilo que nós desenvolvermos e fazermos qualquer coisa em cima daquilo. Portanto, a ideia é aprendermos todos, a malta conhecer-se, já agora a malta conhecer-se, porque muitos de nós não somos aqui todos de Lisboa e não temos tempo para estar todos juntos. E, portanto, dá jeito. Há malta que vem de Leiria, alguns por aí está o Bruno, está lá ao fundo. Já agora aproveito, existe no Facebook uma coisa chamada Movimento Maker, não estou errado, pois não? Que se juntarem, a malta tem estado a fazer cenas, algumas delas muito, muito giras. Portanto, aproveitem, juntem-se e partilhem aquilo que estão a fazer, se estão a fazer alguma coisa em casa, qualquer coisa do género. Porque acho que a malta é suficientemente fixe para poder ajudar. Não estou errado, pois não? Ok. Portanto, e depois, para crianças, temos o Snap for Arduino, que é uma coisa mais pequenina, em que a ideia é, através de uma aplicação bastante simples, conseguirmos programar para Arduino, fazer deploy e, portanto, é muito mais vocacionado para crianças. Se quiserem vir, já sabem, estão convidados. Se não se inscreveram, digam qualquer coisa. Se já se inscreveram, encontramos-nos lá. Ok? E era basicamente isto. Espero que tenham gostado. Já sabem que o evento, como é que vai acontecer. Se tiverem alguma questão, procurem por mim ou pela Carla, que está ali ao fundo. Falta-me dizer qualquer coisa, Carla? Ok, boa. Então, fixe. Portanto, já sabem, por mim ou por alguém que esteja a parecer que está a mandar nisto. É a pessoa certa para perguntarem. Ok? Tá? Ok, obrigado.
Boa. Tenho o alarme, mas é preciso fazer contas. Portanto, isso é mesmo para acordar. Tem que arranjar uma coisa dessa. Isto não falha. Não? Então, tens peixe? Não, porque havia para aí uns 20, mas ainda vou comprar mais uns quantos. Está bem, vou beber um cafezinho. Então vá, até já. Pedro, bom dia. Eu já cá vim o ano passado. Estou a ouvir com atenção e delicadeza. Agora, um destes dias,